E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo odeia o Chris, dispensa comentários, né? É uma série que é muito famosa aqui no Brasil até os dias de hoje, diferente do país que ela foi produzida. O que surpreende, porque é uma série muito boa, que tem muitos tons de humor, um humor muito bom e um tempo certo de piadas, que o tempo todo tá fazendo críticas fodas, e muitas delas até pesadas, mas mantendo tudo em um tom cômico, o que faz você refletir, mas ao mesmo tempo dar risada. E nisso o Chris Rock é muito bom. E um dos grandes defeitos dessa série é não ter mais temporadas. No total a série teve 4 temporadas antes de ter sido encerrada, e todas são temporadas muito boas que tem episódios memoráveis em cada uma. E também ao longo da série, a gente pode acompanhar o crescimento dos personagens, onde na primeira temporada eles são bem mais novos, já na última eles já estão mais velhos. E esse é um dos fatores que colaboram com o título desse vídeo. Não o único, porque também tem outros motivos que vou mencionar. Então, hoje vamos falar sobre como a 4ª temporada de Todo Mundo Odeia o Chris é a melhor de todas. E não se enganem, eu não tô querendo dizer que as outras temporadas são ruins, muito pelo contrário. Todas as temporadas dessa série são muito boas, mas pelo menos pra mim, a 4ª temporada tem um destaque a mais. E vamos discorrer mais sobre isso. Mas, antes de continuar, quero pedir que deixe o seu like. A maioria das pessoas que assistem não deixam um like, mas ele ajuda muito o meu canal a crescer cada vez mais. Então, se puder deixar o like, você merece uma fatia de lasanha, e ficarei muito agradecido. Beleza? Então, continuando. Uma das maiores mudanças que a série teve na 4ª temporada foi a passagem do ensino fundamental para o ensino médio. E com isso o Chris mudou de escola. Nas 3 primeiras temporadas a série se passava no colégio Corleone, onde o Chris era o único garoto negro da escola. Já na 4ª temporada, o Chris vai estudar no colégio Tatália, e lá ele já não é a única pessoa negra da escola. Por que você não me bateu ainda? Nem te conheço. Isso nunca impediu ninguém antes. Qual é o teu problema? Por ironia do destino, eu ia levar uma surra porque eu tava esperando levar uma surra. Nada. É que eu sou o único negro aqui. Do que você tá falando? Você não é o único cara negro aqui. Pode ser o mais idiota, mas não é o único. O que muda muita coisa. E agora, estando no ensino médio, a série trabalha muito mais uma diversidade dos adolescentes e também trabalha com alguns temas mais maduros. Personagens que já eram recorrentes na série continuam nessa temporada também seguindo para esse novo colégio, como o Caruso. Caruso? O que você tá fazendo aqui? Derrubando você, trouxa. O que acha? Tem tantos negros aqui que eu quase não te reconheci, cara. A senhorita Morello, que se torna a diretora desse colégio, e o Greg, que já falamos sobre ele nessa temporada. Mas também tivemos várias adições de personagens que se tornaram recorrentes nessa temporada, como o Sr. Turman, que é o professor do Chris, Dickerson, Angel, o Zelador, Peaches, enfim, vários personagens novos que fizeram parte da série nessa temporada. Uma das melhores coisas que a 3ª e a 4ª temporada tem é a questão dos personagens estarem mais velhos. Porque nas 2 primeiras temporadas, por mais que tenham episódios marcantes, a série ainda tinha que ter um cuidado por conta dos personagens serem bem novos. E os maiores problemas do Chris era de ser responsável pelos irmãos. Já na 3ª temporada, as coisas começam a ter um ar mais maduro. O Chris começa a ter outros tipos de problemas e responsabilidades. E na 4ª temporada, então, isso é mais forte ainda. Ele ainda é o mais responsável dos irmãos, mas pelo Drew e a Tony estarem mais velhos, eles passam a não ser um problema grande pro Chris. Aliás, a 4ª temporada tem a melhor versão da Tonya. Ela não é mais aquela garotinha chata da primeira temporada. Nessa temporada também tem uma das coisas que mais irritam os fãs, que é a passagem do Greg entre o colégio Corleone e o Tatália. Porque ele não foi direto pro Tatália. Antes ele foi para a Academia de Ciências do Bronx. E lá ele tenta ser o aluno mais durão do colégio por estar cercado de nerds. E aí nos primeiros episódios a gente tem ele andando por aí com aquela jaqueta misteriosa. Só que isso faz ele ser expulso de lá, e faz ele se sentir um fracassado. Ele causa tanto problema que faz até o Chris desistir de ir ao baile com a melhor garota que já deu moral pra ele, e isso deixa até hoje muita gente irritada com esse episódio. E depois disso, o Greg passa a estudar no Tatália também, e segue sendo o melhor amigo do Chris. Gostou, tonto? Até mais, Zorro de Araque. Bem-vindo de volta, Greg. Obrigado.
Só que nessa temporada o Chris busca mais do que ser só mais um aluno. Ele entra pro time da escola, mas acaba sendo só o ajudante do time mesmo. E tendo quase uma amizade com o Dickerson, que é o melhor jogador do time e se aproveita bastante do Chris. E como eu disse, pelos personagens estarem mais velhos nessa temporada, temos alguns assuntos mais maduros abordados. Como o episódio que o Chris e o Greg vão para um show com identidades falsas. Ou então o episódio que o Chris finalmente tira a carteira de motorista, compra um carro, só que não consegue nem dirigir ele porque toda hora é roubado. Ou então o famoso episódio da erva, que um bandido fugindo da polícia deixa um pacote de erva com o Chris e sem saber mais o que fazer, ele acaba colocando toda essa erva em uma lasanha que os professores da escola iam comer. Esse episódio passava pouco aqui no Brasil. Aliás, essa temporada tem muitos outros episódios marcantes que fortalecem ela de ser a melhor temporada de todas. Também tem um episódio da professora de literatura, que na verdade era uma fugitiva da lei. Tem o episódio do Blackout, que tem um apagão no bairro do Chris, e ele tentando se esconder acaba descobrindo o único cara branco que vivia escondido em Bed-Stuy. Tem o episódio que o Chris entra pra equipe de luta livre pra conseguir uma jaqueta do time da escola. O episódio que o Chris atropela o Greg e eles dão vários depoimentos na delegacia e acabam prendendo o estrangulador. O episódio que o Sr. Turman coloca o Chris no box pra ele aprender a se defender. O episódio que o Chris fala não pra Rochelle e quase sai de casa. O episódio que o Sr. Turman faz o Chris decorar um discurso gigante e em pânico o Chris liga pro esquadrão de bombas dizendo que tem uma bomba na escola. O episódio da Garibalda, que, mano, eu sempre gostei bastante desse episódio porque a Kelly é uma das melhores garotas que já gostaram do Chris. E ela realmente era afim dele do jeito que ele era. O Chris vacilou muito nessa, e como sempre, dançou. E nessa temporada tem um episódio que o Chris finalmente consegue o que tentava há muito tempo, que é namorar com a Tasha. E esse episódio é muito satisfatório no início, porque é legal isso finalmente acontecer. Mas no fim das contas as coisas se embolam, o Chris se sente controlado e acaba com tudo. E quando tenta reatar, já era. Enfim, né? Todos esses episódios e ainda mais alguns que eu não citei fazem parte dessa temporada, que pra mim é a melhor de todas. Continuar com personagens recorrentes, mas também com a adição de tantos outros personagens novos, deu uma cara de renovação da série, e é uma pena a quarta temporada ter sido a última. Mas também com várias questões na vida do Chris Rock, vai saber que rumo a quinta temporada tomaria, né? Porque a série termina com o Chris saindo da escola e aconteceriam várias outras coisas que mudariam muito o teor da série. Então é triste, mas a série termina no seu ápice e continua nos entretendo até hoje. E aí, o que você acha de tudo isso? Concorda com a quarta temporada sendo a melhor da série ou prefere alguma outra? Comenta aí. Muito obrigado por assistir até aqui, deixa seu like porque me ajuda muito e não assista o primeiro vídeo desse canal.